mais um episódio do Consultório Cast para você ficar antenado em tudo que acontece na área de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Ana Menezes, escute essa apresentação. Estou aqui com a nutricionista e profissional de educação física, atua nessa área há mais de 20 anos. É graduada pela UPE em educação física com pós-graduação em treinamento de força. Luciana Pereira, Ana. Menino, é a oportunidade da gente saber. Doutora Luciana, seja bem-vinda. Obrigada. Qual é o segredo dessa boa forma? Passe pra gente, porque a gente já tá de olho aí em você há um tempinho, viu? Prazer aqui te receber no Consultório Cast. Prazer, Ana. Prazer Obrigada por estar aqui. O prazer é todo meu, na verdade. Coisa boa. Então é isso aí, a gente tá aqui para fazer essa casadinha, né? Aproveitando que hoje, dia 31 de agosto, é dia do nutricionista. E amanhã, 1º de setembro, é dia do profissional de educação física. É isso mesmo, um bem pertinho do outro, né? Pois 31 de agosto é nutricionista e o nutricionista. E 1 de setembro do educador físico, né? O conhecido hoje, o personal, a personal, né? Isso. Todo Exatamente. mundo que está numa academia precisa desse apoio, né? Todo mundo que está na academia precisa desse apoio. Mas, para se fazer atividade física, não necessariamente você tem que ir para uma academia. Porque existe a questão do nível social, né? Classe, o poder aquisitivo das pessoas. Isso. E nem sempre as pessoas têm esse acesso, né, financeiro para se matricular numa academia. Então, muitas pessoas dão sempre desculpas, né, de que não faz atividade física porque não tem tempo, ou porque é caro, ou porque não tem dinheiro, mas, na verdade, existe a academia da cidade, existem os parques, existem as ruas, as avenidas, que tudo pode ser feito uma caminhada. É claro que fazer o treinamento de força resistido à musculação é muito importante, até para aumento de massa magra, de massa muscular, como também para o aumento da massa óssea. E aí a prevenção de lesões também. E, no caso, uma caminhada, para quem não é atleta ou quem não frequenta uma academia, como é que a gente segue a rotina de uma caminhada? A partir de quantos metros, já de 1 quilômetro, como é que vai sendo feito esse avanço? Certo. Uma atividade física regular, digamos que ela possa ter três vezes na semana, já é considerada uma atividade física regular. De quanto tempo? Não, aí é o seguinte, a pessoa pode começar com 20 minutos. E aí vai aumentando a partir a própria pessoa pode colocar até um limite. Você não pode ficar ofegante, você não pode ficar muito cansado, você tem que respeitar os seus limites. Por isso que você pode começar uma caminhada com 20 minutos e aí vai aumentando, 25, 30, coloca um objetivo assim, 1 hora. E aí, sem pressa, a pessoa vai começando, seguindo esse ritmo e vai aumentando. Não adianta chegar no primeiro dia e correr, chegar no né? primeiro dia, tudo de uma vez, isso, porque aí pode se lesionar, a musculatura no outro dia vai ficar muito dolorida, vai exceder, vai ter o excesso, né, de sobrecarga e o músculo vai ficar muito doído e pode até, consequentemente, chegar a uma lesão. Doutora, e aquela dona de casa que faz todas as tarefas dentro de casa, corre de um lado, leva o filho para a escola. A dona de casa, Ana Menezes. Né? Então, essa pessoa que não tem tempo para ir para a academia. Essas tarefas em casa resolvem, não? Resolvem, mas assim, não é que resolvem. Vamos dizer, ajuda. Certo? Ajuda. Porque Ainda até bem. a atividade profissional da pessoa ajuda. Também ajuda. Também. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no escritório, ela está sempre sentada, vamos dizer, a um personal trainer que está sempre em movimento. Então, esse tipo de profissão, até a profissão, ajuda na questão da atividade física. Da atividade física, de manter, assim, a saúde. Porque, na realidade, você fazer atividade física, em primeiro lugar, por conta da saúde, né, doutora? Na verdade, o ideal mesmo é você tirar aquele tempinho para você, para fazer a sua caminhada, para cuidar de você. E aí, quando uma pessoa tem uma atividade física regular, como eu falei, né, 3 vezes na semana ou mais, são liberados o hormônio, que é a endorfina. Entendeu? E esse hormônio, ele é produzido no cérebro. Então, não só ele, também como os neurotransmissores, que é a dopamina, a noradrenalina, e aí a serotonina, e quando a gente faz atividade física regular, a gente promove
esses hormônios e o que é que acontece? Melhoria do sono, o intestino começa a funcionar melhor, e inclusive até a fome. A fome, ela diminui. Por isso que tem aquela frase que diz assim, se você não dorme bem, se você dorme pouco, você vai engordar. O Sim. sono te ajuda a emagrecer. Então, O sono é uma espécie de a própria alimentação do isso corpo. também, porque libera os neurotransmissores. E a atividade física também. E aí, pessoas que têm ansiedade, depressão, por isso que a atividade física é realmente um remédio. E acaba que quando você faz atividade física, você sente a necessidade De de naquele continuar, dia né? continuar, no outro dia continuar e no outro continuar, Isso, né? exatamente. Porque o corpo começa a sentir falta daquilo. E como você começa a liberar os hormônios que te dá prazer, que te dá felicidade, você quer mais e mais eles. Muitas vezes uma pessoa que pratica atividade física regular, ela se acorda tão feliz e começa a perceber, olhar do lado e dizer, nossa, por que eu estou tão feliz? E não tem nenhum motivo para isso. Mas o que é? A prática de atividade física. O equilíbrio, né? Exatamente. De toda essa descarga hormonal, de hormônios de felicidade, né? Pois é. É o segredo da vida, né? É uma qualidade de você praticar os esportes, se alimentar bem Isso. e seguir com essa rotina. O importante é ter essa rotina, né? O Existe importante o horário certo para poder fazer uma atividade ou a que a pessoa se sentir melhor, se prefere à noite ou existe aquele horário adequado? Não existe horário adequado. Aí vai depender de pessoa para pessoa. Existem pessoas que elas se dá muito bem, se acordar muito cedo e já fazer atividade física de 5 e 5:30 da manhã. Outras não rendem. Outras rendem à noite. E aí também entra a questão da alimentação. Porque se um praticante de musculação, ele faz uma atividade física muito cedo, 5 horas da manhã, 5:30, ele já tem que fazer o pré-treino dele à noite. Ele vai ter que comer uma porção de carboidrato que vai gerar energia para o treino dele logo cedo. Ele preparar o organismo. Preparar o organismo. Então, assim, alimentação e atividade física andam juntas. Eu costumo dizer que é o casamento perfeito. É verdade. Perfeito. Agora, doutora Luciana, a gente tá vendo muito o consumo do whey protein, né? Esse tipo de proteína. Sim. Qual o benefício que ela traz para a saúde de uma pessoa? Existe também a partir de tal idade? Pois é, deixa eu te dizer antes que eu sou nutricionista, Sim. que eu acho que colocou como personal, né? Eu sou formada em educação física, sou nutricionista e tenho pós-graduação em nutrição esportiva. Então, vamos lá. O whey protein, a gente pode colocar ele. Na verdade, suplemento é se necessário. Sim. Se uma pessoa come bem e tem um planejamento, segue um planejamento alimentar com a quantidade de proteína adequada, carboidrato e lipídios, essa pessoa, e ela bate o aporte proteico, essa pessoa não precisa suplementar. Certo. Agora, eu, por exemplo, eu uso o whey como uma estratégia para emagrecimento. Principalmente aquelas pessoas que sentem muita fome e elas precisam de uma saciedade maior. Então, como whey, eu sempre gosto de misturar o whey com a fruta, dependendo da situação. Pode ser colocado com leite ou para os intolerantes à lactose, colocar ele com leite de amêndoa. E aí você pode colocar uma fruta ou não, que pode ser mamão, pode ser banana, pode ser abacate. E aí, dependendo de cada situação, inclui essa fruta, sabe? Eu vejo muito E é uma na estratégia. academia, depois do treino, as pessoas já vão com seu consumindo, copinho e já consumindo. É aconselhável realmente após o treino? Na Existe uma verdade, diferença não. nisso? O whey protein ele pode ser tomado tanto antes quanto após o treino, Sim. sabe? E aí, no caso da musculação, o ideal também é que entre o carboidrato, sabe? Porque às vezes as pessoas têm medo do carboidrato, acham que o carboidrato, eu não quero carboidrato, eu tô com medo, eu vou engordar. Mas olha, não existe ganho de massa muscular sem comer carboidrato. Então, o carboidrato, a proteína, vai ser de extrema importância. A proteína magra, como o frango, o ovo, o peixe. Então, esse tipo de proteína vai ser excelente para a recuperação muscular e para o ganho de massa muscular, certo? Para o aumento da massa. Então, o carboidrato entra também para dar energia.
Porque se a pessoa não come o aporte adequado de carboidrato, ela não vai ter energia para concluir esse treino. Não tem nem Ela vai ânimo, ter né? ânimo, não vai ter ânimo, vai ficar estressada, vai ficar aborrecida e não vai nem saber o porquê. Gera Mas até a é preguiça de ir para isso. o treino, né? Gera preguiça, fica irritado, porque a falta de carboidrato gera irritação também, sabe? Qual o carboidrato que a senhora se refere? O carboidrato é o carboidrato complexo. Porque existe o simples e o complexo, né? O complexo é o que entra principalmente os ricos em fibra. Até posso colocar como um pão integral, o macarrão integral. Aí entra também a batata doce, a macaxeira, tudo que contém fibra, né? Aí tem a aveia, o farelo de aveia, que é muito rico em fibra. Dentre as aveias, o farelo é mais rico que a farinha e do que a aveia. Fina, flocos finos, Que flocos grossos. interessante. Não é por ser aveia, não, gente. Não. É melhor o farelo. O farelo é mais rico que a farinha e que sabe? Então, ele é mais rico em fibra, tem uma quantidade maior. Então, esse tipo de alimento, até também como o feijão também, a lentilha, o grão de bico também é rico. O feijão tem que ser magrinho? O feijão tem que ser magrinho. O feijão não é aquela feijoada, né? Não, até porque, deixa eu dizer, a feijoada, é claro que a pessoa não pode, não tem que se privar disso. Eventualmente, quem gosta tem que comer, mas porque a privação, na verdade, eu acredito que a privação leva à compulsão alimentar. Então, a gente não pode fazer aquela alimentação restrita, sabe? E... desculpa, Cris, qual foi mesmo a pergunta? No caso do feijão magrinho Sim, ou feijão certo, gordo? pronto. Aí, como tem é que diferença, vai vai equilibrar. Vamos lá. Ai, Ana, Vamos lá. siga a orientação. O feijão, de preferência, é o feijão magro, sabe? Se quiser colocar uma carne de charque magra, um pedacinho, mas o feijão, quando ele inclui paio, salsicha, linguiça, esse feijão, ele vai aumentar os níveis de colesterol também. Então... que não é uma coisa boa. Que não é uma coisa boa. Pois é. Inclusive, por falar em colesterol, quanto mais atividade física a pessoa faz, mais ajuda a aumentar o colesterol bom. O conhecido e como colesterol a medicação, bom, né? que é o HDL, justamente. Quando a pessoa pega o exame lá, né, vai fazer os exames, aí vem lá, vários tipos de colesterol. O que isso impacta na vida, assim? Quando é que... às vezes o colesterol está até alto, né? Uma vez eu estive no médico e ele disse isso. Não, mas seu colesterol bom está excelente. Isso, ótima pergunta, Ana. Ótima pergunta. Porque é o seguinte, veja bem, a atividade física juntamente com a alimentação, mas eu gosto de frisar muito a atividade física. Quando se tem uma atividade física regular, o colesterol, o HDL, que é o colesterol bom, ele aumenta muito. Então, se a pessoa tem um colesterol total alto, só que o HDL dela está alto, que é o colesterol bom. E o colesterol, o LDL, está alto também. Mas aí dá aquela compensação, entendeu? Entendi. Existem algumas pessoas que estão com, um exemplo, o colesterol total de 250, um exemplo. Mas aí tem que verificar o colesterol, o HDL, que é popularmente conhecido como colesterol bom. Sim. Então, essa pessoa que faz atividade física, ela pode até segurar mais nesse sentido do remédio, né? De tomar rosuvastatina. Inclusive, o alimento também entra, porque existem alimentos também ricos em fibras, que também vão ajudar a diminuir. Que é a aveia. Justamente. O pão. Colocar aveia na tapioca. É mito ou verdade? No que cuscuz faz também. No cuscuz, na tapioca. Eu gosto muito, o sabor é muito bom para mim, eu gosto muito. Mas o que é que isso traz de benefício, né, Cris, para o organismo? Veja, além da quantidade de fibra, né, que causa saciedade, a questão da tapioca, ela tem um índice glicêmico alto. Então, a gente colocando alguns grãos, fibra, chia, aveia, certo? Isso aí vai ajudar, realmente. A baixar esse açúcar. Do cuscuz também. Do cuscuz também, porque tem um índice glicêmico alto. O cuscuz é a tapioca, então não é assim que deve estar consumindo exageradamente. Até quem tem diabetes tem que tomar cuidado. Pronto, quem tem diabetes, boa pergunta. A atividade física junto com a alimentação é extremamente essencial
para pessoas com diabetes. E a questão da alimentação é muito importante. Muito importante O também. segredo é atividade física e alimentação. É. Atividade física, e não tem para onde correr, né? É, E seguir uma longevidade aí. isso. E né? outra coisa, não precisa, minha gente, dizer, mas dieta é caro, seguir um planejamento alimentar requer muito dinheiro. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque o que eu sei que todo alimento hoje em dia está caro, mas o que é caro? É um fast food, é uma pizza, numa pizzaria, assim, é caro, entendeu? Mas se você come o básico, funciona, É. que é o feijão com arroz, que é proteína de alto valor biológico, inclui uma proteína também no meio, é um carboidrato, o feijão, mas junto com o arroz também contém proteína. E aí juntar com a proteína magra, como frango, o peixe, que é uma proteína magra, Uhum. e outra coisa, o ovo também, né, que é maravilhoso. E outra coisa, alimentos que a gente tem que consumir ricos em ômega 3, como o salmão e a sardinha. Mas aí, às vezes, a pessoa não tem condição de comer o salmão, ou o salmão, O salmão, que é exatamente. caro. Pode comer a sardinha em lata, claro que retira todo aquele óleo, o atum, Sódio também é Uhum. muito e em óleo. O Em ideal óleo, é né? consumir em em óleo. óleo. Porque aí os metais pesados que tem vai todo para o óleo e não para o peixe. É importante essa Diferente observação. exatamente, Que diferente as da... pessoas até confundem um pouco a gente, né? Confunde porque as pessoas, ela associa que para a saúde dela, é melhor comprar, por exemplo, atum na água. Mas não é, Não porque é. os metais pesados Ah, que causam Permanecem várias lá, né? doenças, vai para o peixe. vai pro peixe. Tem que ser, o ideal é no óleo, né? No óleo. E Isso. aí retira todo o óleo, deixa bem sequinho na peneira. E aí, pronto. Para quem não tem, Já é que não um pode, ômega 3. é um ômega 3. Entendeu? Uhum. Não precisa Então, você comprar o salmão. aquele cuscuzinho que se coloca aquela sardinha e tal, Isso. você pode fazer isso, Pode fazer. só que tendo esse cuidado, né? De Isso. tirar Tendo esse cuidado. o óleo. Retirar o óleo, ou então até a própria sardinha, o peixe fresco. Que é um peixe barato e, nossa, é riquíssimo. Lá no Mercado Isso, São né? José, Pois vende cada um. vende. Brasília Exatamente. teimosa, né? É um peixe riquíssimo em proteína e ômega 3. Agora, doutora Luciana, é mito ou verdade? Banana engorda e é ruim para quem tem diabetes. E também tem a questão da laranja. Muito Certo. se ouve falar que o suco de laranja é muito pesado. Você tem que chupar a laranja, né? Uhum. É o bagaço da laranja, não o Uhum. suco. Uhum. É verdade? Não, é o seguinte, na verdade, o portador de diabetes, ele pode, na verdade, comer de tudo, agora com equilíbrio. Por exemplo, ele pode comer banana, mas com equilíbrio. Uhum. Se ele tem uma alimentação equilibrada, balanceada, essa pessoa, ela vai poder comer uma laranja, uma banana. Algumas pessoas dizem, porque banana engorda. Não, nenhum alimento só, ele é capaz de aumentar o peso de uma pessoa. Tem que ser um conjunto, entendeu? Porque também não Entendi. adianta ele estar com alimentação desregulada, rica em gorduras, em fritura, batata frita e tal. E aí não vai ser a banana ali que vai entrar e Uhum. vai prejudicar, sabe? A história ali da E- pipoquinha, né? Ah, foi a pipoquinha. É, Você É. ter aquele cuidado, né? isso. Ter esse cuidado com a quantidade também. A quantidade, porque, por exemplo, o cuscuz e o pão francês, vamos lá comparar. O cuscuz, o pão francês é mais calórico? Depende. Porque depende da quantidade de cuscuz que você vai colocar no seu prato. Se você coloca uns, mais ou menos, 85 gramas, é uma porção razoável para não te trazer problemas, vamos dizer, Uhum. sabe? Pode comer cuscuz todo dia? Porque no Nordeste é um prato que... Veja, pode, mas o ideal é você fazer variar. Porque como o índice glicêmico dele é alto, aí você pode substituí-lo por batata doce, inhame, macaxeira, uma papa de aveia, pode ser substituído também. Papa é bem bacana, Porque né? aí, como a tapioca e o cuscuz, o índice glicêmico é alto, então a gente tem que evitar, principalmente as pessoas com diabetes. E a papa de aveia sem açúcar, né? A papa de aveia sem açúcar. Adoçante. O leite
Pode-se usar, faz mal, a gente escuta muito falar isso, né? Adoçante com É. estévia, sem É, estévia. é. Afinal de contas, o que é adoçante na vida de uma pessoa? O Aham. que é? Veja só, o adoçante, o problema é a quantidade do adoçante. Tudo a gente tem que regrar, né? Tem que regrar. Dizer, qual o melhor, açúcar ou adoçante, sinceramente, nenhum faz bem. Mas, se você come o açúcar moderadamente, não tem problema. Uhum. Se uma pessoa, ela toma o café e não consegue deixar as 4 gotinhas de adoçante dela, vai tomar. Entendeu? Porque aí você tem que fazer balancear a questão da alimentação. Por exemplo, algumas pessoas, elas tomam o suco de qualquer fruta sem açúcar ou adoçante, mas o café, ela precisa do açúcar. Entendi. Então, no planejamento alimentar dela, o nutricionista pode incluir açúcar. Faz um Faz balanceamento isso, geral. é. Daí a Agora, importância de você passar por uma consulta com a nutricionista ou nutricionista, né? agora no caso de pessoas diabéticas que têm diabetes e precisam tomar insulina, então essas pessoas é realmente diferenciada. E a contagem até do plano alimentar muda, que aí tem que ser por contagem de carboidrato. Ele tem uma quantidade de carboidrato X por refeição, de acordo com a quantidade de insulina que ele ingere por dia. Entendi. E essas pessoas com já essa alimentação balanceada, Aham. pode comer um docinho, é liberado, né? Tudo é verdade. Quando está com a alimentação balanceada, que o nutricionista prescreve Uhum. o plano individualmente de acordo com as necessidades dessa pessoa, ela pode sim. Entendi. Ela pode, de repente, comer um chocolate 70%. O chocolate é realmente uma coisa que engorda? Ou Não, tem o assim... chocolate, inclusive, os 70%, 80%, 85% é excelente. Inclusive para trazer felicidade, sabe? Liberar a questão Um dos pedacinho, hormônios. né? E quem Um come a barra pedacinho. inteira de uma vez? Aí eu vou lhe Porque dizer. você pensou, lembrou disso, não é? Aí eu vou Não, dizer eu não gosto de chocolate. uma dica importante aqui que eu vou falar. Se você é aquela pessoa que não consegue comer um quadradinho de chocolate Sou ou 2 eu. quadradinhos, então o que é que você faz? Pega aquela barra, tira um quadradinho ou 2 de chocolate, coloca ali no teu prato, dobra a embalagem e vai lá no armário, guarda. Não deixa ele ali na tua frente. Certo, Se entendi. deixar na frente, aí a coisa eu fica mais vou- difícil. É muito complicado. É muito né? difícil. Ou o seguinte, passe um tempo sem ter. Porque É. existe, no caso, 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que consegue comer um quadradinho, 2 de chocolate. E É. tá tudo bem. Outras não. Não, é o meu Outras caso. precisam comer meia barra ou uma barra. Aí o que é que eu sugiro? Não compre. Não Vamos passe nem perto. passar um tempinho sem comer. comer. Sabe por quê? Porque a gente tem que treinar, sabe, as nossas papilas gustativas para o amargo, para o azedo. Doutora, Então, explique primeiro essas papilas. É. Que danada essas papilas. Todo mundo tem isso. É. todo mundo tem isso. Vamos As papilas treinar as gustativas, papilas. é. No meu caso, para eu esquecer o chocolate, já comprei cacau, 70%, Pronto. 45%, 80%, Vamos lá. guardo lá o pedacinho. Daqui a meia hora eu vou como tudo de uma vez. Eu como Isso. tudo de uma vez também. Como Vou mentir. A papila gustativa, as papilas, Fica elas são aqui, né? situadas aqui, exatamente, nessa região de língua e faringe e tal. E aí existe um lado que é o amargo, o doce, o Me diga o lado cítrico. que eu vou odiar o chocolate. Não, aí o que é que você faz? Você vai treiná-las. Certo. Vai treiná-las. Você vai Olha começar aí. comendo um chocolatezinho. Olha, acredite. Se uma pessoa não gosta de chocolate 70%, comece em 50%. Passe para 60% e você vai conseguir chegar nos 70%. E aí, pode ser que você chegue no 80% sem nenhum problema. E quem gosta de todos? Como eu. Mas você, quer que eu diga uma coisa a você? Quero. Com toda sinceridade. Eu já fui uma pessoa que comia muito chocolate, certo? Então, eu precisei me afastar dele por um tempo. Olha só, Foi um rompimento. veja bem, eu vou lhe dizer, foi um trabalho até a questão comportamental, sabe? Que entra também nessa nutrição Na nutrição tem uma especialização que é nutrição comportamental. Então, eu trabalhei isso muito na minha mente, sabe? Então, o que é que eu fiz? Eu comprava várias barras de chocolate. Eu comia, e muitas vezes eu tinha que comer uma toda. Tinha um Entendi. descontrole. É. Então, eu trabalhei essa questão do comportamento, no meu caso específico, e aí
eu comecei a trabalhar e dizer, por exemplo, eu não conseguia, tipo, ganhar um chocolate hoje e dizer, eu vou comer ele sábado. Entendi. Isso era impossível. É. Mas eu comecei a trabalhar a minha mente. E hoje eu tenho na minha casa chocolate 70%, somente. Só entra os 70%. E eu ainda compro aquelas bolinhas menorzinhas, sabe? Sei. Porque ali é uma só e você... E aí, eu não como. Eu não como mais Que todo maravilha. dia. Controle, Eu passo né? uma semana, duas. Papilas gustativas, Gustativas, bem mas precisa- orientadas e A treinadas. gente tem que treinar ela para amar, porque Essa dupla aqui vai ter que Vai. passar por muito treinamento, viu? Vai ter que passar por muito verdade. treinamento. Olha, e acredite, treinando, a pessoa Consegue, consegue. né? Consegue. Quer dizer que tudo é uma questão também de disciplina, né? De Disciplina. objetivo, de foco, né? Disciplina, é verdade. Parece que nosso tempo está... Eu tenho uma última perguntinha aqui para fazer para a doutora Luciana, nossa nutricionista, que está aqui, a respeito da questão da mulher com menopausa, né? Certo. É muito mais Maravilha. difícil você emagrecer. É. E é muito mais a vontade de comer doce. É. É Porque- mito não, né? É verdade. Não, a mulher, realmente, a mulher quando está na menopausa, o que acontece, né? Os hormônios têm uma queda, né? Do estradiol, de todos os hormônios, e ela fica sem energia. Então, ela sem energia, sem disposição, às vezes entra muita ansiedade, depressão, inclusive. Então, essa mulher, ela começa a se movimentar menos. Ela não consegue, ela não tem energia, ela não tem força. Claro que não são todas as mulheres que passam por esse processo, né? Mas uma grande maioria, sim. Aí vem os fogachos, os calorões. E aí essa mulher ela começa a se movimentar menos e comer mais. E aí gera logo aquela gordurinha abdominal indesejada, né? Que sempre fica. Outra coisa, ela começa a perder muita massa muscular. E aí o aumento de gordura. Você perde massa muscular, automaticamente aumenta a gordura. Se você aumenta a massa muscular ajuda na queima de gordura, sabe? E aí, então, essa mulher, ela precisa entrar com o quê? Com a vitamina E, com o magnésio. É excelente a suplementação de magnésio. Qual o tipo de magnésio? Olha, o magnésio, para essa ocasião, é o dimalato. De malato. Porque também tem o quelado, sabe? Existem vários tipos. Mas tudo isso sobre orientação. Sobre orientação. Essa pessoa ela não pode fazer de cabeça, ela tem que procurar um profissional de saúde. E aí, diante de exames, Fazer diante as da taxas situação todas, dela, né? diante de todo o quadro dela, aí sim, o profissional de saúde, seja o médico ou o nutricionista, pode incluir essa suplementação. Para dar aí uma equilibrada vitamina E, nessa... Exatamente. Coenzima Q10, complexo B, tudo isso é excelente para a mulher. E ela começa a melhorar a memória, ter disposição, sabe? Tanto na pré quanto na pós-menopausa. E o que é muito bom também é a creatina, nesse momento também. Porque a creatina, ela não é só para o ganho de massa muscular, sabe? A creatina, ela também vai melhorar a parte cognitiva. A questão da memória, sabe? Porque enquanto ela está na menopausa, é impressionante. A memória fica ruim, o sono fica ruim, os fogachos, que são aquelas ondas de calor, sabe? E tudo isso pode ser auxiliado por uma alimentação e também por suprimentos, né? Isso. E a atividade nunca deixar de lado, né, doutora ela Luciana? tem, exatamente. Em ela tem qualquer que tomar, fase da vida, né? vai ajudar muito a questão do magnésio para ela. E hoje em dia a gente E vê atividade muitos física, viu? idosos, né, praticando esportes. Tem que fazer para melhorar. A mentalidade é outra, né? Essa questão da, como eu falei anteriormente, né? Endorfina, serotonina. E aí vai trazer mais prazer para essa mulher. E tá aí o que a nutricionista, né, e profissional de educação física, Luciana Pereira, falou no início desse episódio, que é muito importante você ter atividade física. Você não tem condições, mas tem os parques, tem a praia, tem a academia da cidade, né? Em todas as cidades a gente tem a disponibilização uma do profissional. caminhada todo mundo pode fazer, né? E outra coisa, só para completar, sobre a questão do diabetes, né? Pessoas com diabetes, elas precisam muito de atividade física, até porque o nível de açúcar no sangue diminui quando você faz muita atividade física com uma alimentação balanceada. Então, é extremamente importante, certo? Até pessoas também, sim, doenças crônicas. Atividade física, juntamente com a alimentação balanceada, vai ajudar as pessoas na questão da obesidade, até mesmo do câncer, hipertensão,
diabetes. Tem que levar a atividade física como uma recomendação médica. Recomendação médica é como você colocar atividade física e uma alimentação balanceada para ter qualidade de vida. Como você tem que escovar dente todo dia, você tem que se arrumar, você tem que tomar banho, então você vai colocar atividade física nesse contexto. Deixa a preguiça de lado e vai-se embora Deixa treinar. a preguiça de lado e vai-se embora treinar. Doutora Luciana Pereira, muito obrigada. Ai, foi tão ótima bom. aula. Obrigada, Muito viu? Os bom, e tem esclarecimentos. muitos assuntos ainda, né? Para um próximo que bom. episódio. No próximo que coisa Já está episódio. convidada. Bom Olha aí. mesmo, a gente vai falar, quem sabe um dia sobre a questão da mulher no climatério ou menopausa. Vamos falar. Que É. assunto Ótimo. muito bom, né? Muito bom. Deixa aí seus contatos, suas redes Certo. sociais, para quem tiver mais interesse. Certo. Quem puder aí dar uma olhada, me segue, porque eu estou postando muito conteúdo bom. É Luciana Pereira, _Nutri. Olha aí, a gente vai deixar aí também o link para quem está acessando o Consultório Cast, Isso, o né, Consultório Ana? Cast que traz sempre Aham. essas questões, né, importantes, como a doutora Luciana falou para a gente aqui. E quem tiver sugestões já sabe, né? Deixa aí nos comentários, né? Curte, compartilha aí com um amigo que está precisando Isso. saber dessas dicas, né? Precisando, E força aí no treinamento. É. Vai lá Isso. no meu Insta, porque tem muito conteúdo, tem muito vídeo Olha que aí, tô eu já fazendo vou- legal, sobre a menopausa, inclusive. Ah, vou seguir. Interessante. Pois seguir. é, aí envia aí para as amigas, para a É. mãe, para a tia que está precisando também. Vamos Isso. para o próximo episódio e falar da menopausa do homem também, né? Isso. Também, né? Se liga aí, Paulina, para estar rindo, não. Até a próxima, Até a gente. próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.